CCJ dá parecer pela instalação da CPI das águas com foco restrito ao município de Palhoça. A Comissão de Saúde discute o papel das academias na proibição do uso de anabolizantes. Meio Oeste do Estado debate ampliação do sistema antigranizo na região. E ainda estagiários selecionados para o programa Alesc Inclusiva tomam posse no Poder Legislativo. Agora no Notícias da Semana. A Comissão de Constituição e Justiça voltou a discutir esta semana o futuro da CPI das águas. A criação da Comissão Parlamentar de Inquérito proposta pela deputada Ângela Albino do PCdoB foi submetida à CCJ depois que o deputado Maurício Skudlar do PSD questionou o fato determinado da investigação. No documento apresentado à CCJ, o relator da matéria, deputado José Ney Ascari, deu parecer favorável à criação da CPI das águas. Mas o entendimento do parlamentar é de que a comissão deverá investigar apenas o caso de Palhoça. Ele se baseou no requerimento apresentado pela deputada Ângela Albino, que cita o município como uma das cidades onde há indícios de irregularidades no serviço de água e esgoto. A Comissão de Constituição e Justiça tinha, sim, essa responsabilidade de delimitar o fato determinado da CPI. E fizemos isso considerando não só a primeira parte da petição, que é o requerimento propriamente dito, mas considerando também a justificativa, onde menciona apenas e tão somente o município de Palhoça. Por isso que nós optamos em delimitar as investigações ao município de Palhoça, considerando as observações feitas na justificativa que faz parte integrante do requerimento. A deputada Ângela Albino contestou a argumentação do relator. Ela ressaltou que o município de Palhoça foi usado apenas como exemplo e não como um fato isolado. A parlamentar afirma que pretende recorrer da decisão do relator. O que nós pretendemos não é investigar Palhoça, nós queremos investigar o processo de municipalização e privatização da água e saneamento em Santa Catarina. Em vários lugares, prefeitos foram depostos em torno disso, em alguns virou caso de polícia, inclusive. Nós não estamos discutindo uma cidade, estamos discutindo que no estado de Santa Catarina, mais de 100 milhões já se lesou o cofre do estado em função disso. E além dessa questão, o estado de Santa Catarina é fiador dos municípios que têm problema com saneamento e já contraíram lá atrás empréstimos, e isso vai ampliar ainda mais o problema no caixa do governo do estado de Santa Catarina. A proposta de instauração da CPI das águas na Assembleia Legislativa foi entregue à presidência da Casa pela deputada Ângela Albino, com a assinatura de 19 dos 40 deputados. O objetivo da Comissão Parlamentar de Inquérito é apurar atos ilícitos na concessão, outorga e permissão no fornecimento de água em mais de 20 municípios catarinenses. Ainda na reunião da CCJ foi apreciado o projeto de emenda à Constituição, que acaba com o voto secreto em todas as votações da Casa. O parecer do relator, deputado José Ney Ascari, é pela admissibilidade do projeto. O deputado Aldo Schneider solicitou vistas em gabinete, alegando dúvidas sobre o voto ser aberto na cassação do mandato de governador e vice-governador. Parlamentares aprovaram esta semana em plenário a admissibilidade de 3 medidas provisórias recém-protocoladas no Legislativo. Todas prevêem melhorias na área da saúde. Desde 2011, quando aumentou os vencimentos dos servidores do magistério estadual através de medida provisória, o governo não adotava esse instrumento. Passados 2 anos, outra área, agora da saúde, recebeu incentivos através das MPs. As medidas provisórias podem ser adotadas pelo governador em casos de relevância e urgência. Elas nascem com força de lei, mas precisam ser aprovadas posteriormente pela Assembleia Legislativa para que continuem valendo. As 3 MPs da saúde estão em vigor desde o final de agosto. Com a admissão em plenário, elas agora vão ser analisadas pelas comissões e, se aprovadas, serão transformadas em lei. A primeira medida provisória dispõe sobre a criação e concessão de incentivo financeiro para centrais de regulação em diferentes macro-regiões do estado. O objetivo é organizar a demanda por internações hospitalares, consultas especializadas e exames. A segunda MP dispõe sobre um incentivo financeiro para os municípios catarinenses, no valor de 30 centavos per capita. Os recursos seriam utilizados para ampliar a oferta de consultas e exames de média complexidade, evitando deslocamentos desnecessários até os grandes centros.
A terceira medida criou o Plano de Gestão da Saúde. Ele é formado pelo Programa de Estímulo à Produtividade e à Atividade Médica, pelo Programa Permanente de Mutirões de Procedimentos Clínicos e Cirúrgicos Eletivos e pelo Programa de Profissionalização da Gestão Hospitalar. O governo tinha que dar uma resposta para a sociedade catarinense no que se refere, primeiro, à assistência básica de saúde, destinando um valor per capita por habitantes de Santa Catarina para poder auxiliar os municípios. Essa é uma resposta imediata. Segundo, nós temos uma rede de 14 unidades hospitalares, onde esses 14 hospitais atendem aproximadamente 1 milhão de catarinenses e otimizando a administração dessas unidades, nós podemos chegar ainda em 90 dias, 120 dias, ou no máximo em 180 dias, em atender 1,5 milhão de catarinenses. Então nós temos uma estrutura muito grande, ociosa. O advento da medida provisória foi no sentido de agilizar a aplicação disso que o governo gostaria de ver aplicado em todos os nossos hospitais. Outro projeto que recebeu a aprovação dos deputados foi o que autoriza o Executivo Estadual a contratar empréstimo para realizar novos investimentos em Santa Catarina. Os recursos já têm destino certo. O projeto de lei autoriza o governo do estado a contratar, junto ao Banco do Brasil, um empréstimo de 2 bilhões de reais para o programa Pacto por Santa Catarina. Parte desses recursos será para saldar empréstimo de 3 bilhões junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O governador, junto com a Secretaria da Fazenda e o BNDES, entenderam de que nós poderíamos utilizar 970 milhões daqueles recursos de 3 bilhões aprovados anteriormente para fazer uma nova operação com uma taxa de 4% ao mês. Isso significa quase 50 milhões de economicidade para o Tesouro Municipal, para o Tesouro Estadual, em termos de economia através dessa operação. O projeto também irá beneficiar a Casan com obras de saneamento. Todos sabem do grande déficit que nós temos em Santa Catarina de saneamento básico. Várias cidades, vários municípios, infelizmente, não têm ainda nenhum trabalho de saneamento básico, que é um dos piores índices de marcas de Santa Catarina, e a Casan não estava incluído neste empréstimo para sua capitalização. E a nossa emenda foi aprovada por unanimidade, tendo a colaboração de todos os partidos, é importante ressaltar isso, e com isso também para que a Casan, junto com a diretoria, junto com os técnicos, possam voltar a ter também um recurso desse financiamento. E você vai ver ainda hoje, deputados discutem ampliação do sistema antigranizo no meio oeste do estado. Os detalhes em instantes aqui no Notícias da Semana. Ampliar o sistema antigranizo é a demanda das cidades de Videira e Caçador, no meio-oeste do estado, que receberam a visita dos deputados da Comissão de Defesa Civil. Os parlamentares discutiram o assunto com agricultores, gestores e empresários de 14 municípios da região. Eles querem a ajuda do governo do estado. A região de Videira e Caçador é o local onde mais ocorre quedas de granizo. Nas duas audiências, os municípios pedem ajuda do governo do estado para ampliar o sistema, que destrói o gelo antes que atinja o solo, amenizando as perdas tanto na cidade quanto no interior. Os primeiros geradores de solo foram implantados em 1986, inicialmente nos pomares de maçã. O que a gente faz é lançar uma quantidade de núcleos artificiais que aumenta em torno de 10 vezes a quantidade por metro cúbico e se tenha um granizo menor. Na queda, como ele se forma em torno de 6 a 8 km de altura, na queda ele vai começar a pegar temperaturas positivas a partir de 3 km, 4 km de altura, e daí ele cai como granizo muito pequeno ou água supergelada. A incidência de granizo é mais frequente nos meses mais quentes, entre setembro e abril. Aqui na região, há implantados 75 geradores de solo e até o final de setembro, o número deve aumentar para 84. No entanto, para cobrir toda a região, que compreende mais de 6.200 quilômetros quadrados, são necessários 139 geradores.
O prefeito de Videira, em exercício, Lourenço Becker, explica que a região é grande produtora de frutas e que, devido às constantes chuvas de granizo, muitos produtores estão abandonando a atividade. Nós temos aqui uma área muito grande de frutas de caroço e sem a cobertura desse programa fica bem suscetível às questões climáticas e causando prejuízo aos agricultores. E muitas vezes até desestimulando os próprios a deixarem de produzir diante dos prejuízos causados. O custo médio anual do sistema antigranizo é de R$ 3 a R$ 8 por hectare de área protegida. O projeto apresentado vai proteger mais de 620 mil hectares. De acordo com o deputado Reno Caramori, proponente das audiências, é preciso que a ampliação do sistema antigranizo seja feita com agilidade, pois as comunidades não podem mais arcar sozinhas com os frequentes prejuízos. É caro. Aparentemente, no montante é caro. São 3.111.000 os quebrados. Tudo bem, é o mínimo. Agora, vamos viabilizar esses recursos. Isso é no período de um ano, justamente no período da incidência maior do granizo. Mas a nossa vontade é que realmente haja a participação maciça do pessoal para que nós possamos, de uma vez por todas, eliminar e dar tranquilidade à nossa gente da cidade e do interior. Conforme o secretário de Defesa Civil, o governador do estado está ciente de que a região precisa desta parceria e irá buscar alternativas para auxiliar a região. Agora nós conseguimos fechar a equação financeira, mas com certeza o Estado vai estar presente, contribuindo com uma parte desses investimentos para que os agricultores daqui possam estar mais tranquilos com relação à sua produção. Debates também sobre o Estatuto da Juventude, sancionado há pouco mais de um mês pela presidente Dilma Rousseff. A lei trouxe mais direitos e garantias para os jovens brasileiros. O Estatuto foi tema de uma audiência pública realizada na Assembleia. O debate foi promovido pela Comissão de Direitos Humanos. Depois de quase uma década de discussão no Congresso Nacional, o Estatuto da Juventude foi aprovado e sancionado no dia 5 de agosto deste ano. A lei é considerada uma declaração dos direitos dos jovens, que são aqueles que têm entre 15 e 29 anos de idade. Garante direitos já previstos para a população, como saúde, educação e trabalho, e prevê que eles sejam direcionados para atender às necessidades específicas dos jovens. O Estatuto ele assegura em lei o reconhecimento dos jovens como sujeito de direitos, definindo esses jovens como sujeito, que direitos são esses. Então o Estatuto ele aborda o direito ao território, o direito à participação. Isso é interessante, a participação aparece como um direito, não um favor que o Estado brasileiro precisa conceder para a juventude. O direito à educação, à cultura, ao transporte. É um conjunto de direitos que o Estado brasileiro precisa ser orientado a partir deles para executar a política. O Estatuto concede, entre outros, meia entrada para estudantes e jovens de baixa renda em eventos culturais e esportivos, 2 assentos gratuitos e 2 com no mínimo 50% de desconto no transporte interestadual para os que têm renda familiar de até 2 salários mínimos e garante ainda a criação de espaços para ouvir os jovens, como os conselhos estaduais e municipais da juventude. Estamos falando de uma geração que tem um peso econômico extremamente importante, são 50 milhões de pessoas em idade economicamente ativa, mas para além do peso econômico, tem um peso social, político e cultural também. Então, a gente acredita que o Brasil não pode perder a oportunidade de potencializar uma geração como essa. Para o vice-presidente da União Catarinense dos Estudantes, Rafael Saibro, a criação do Estatuto é um marco importante para a ampliação dos direitos do jovem brasileiro. Acho que foi o grande avanço do Estatuto, que agora vai potencializar as políticas públicas de juventude principalmente, com a criação de conselhos municipais de juventude, de órgãos gestores de juventude, onde os municípios e Estado agora vão ter que construir orçamentos próprios para poder criar programas específicos para a juventude. Então, acho que o principal avanço, de fato, do Estatuto é colocar a juventude brasileira como cidadãos de direito e colocar no centro estratégico de desenvolvimento, no centro estratégico do debate de desenvolvimento do nosso país. Os direitos conquistados pelo Estatuto da Juventude foram o tema da audiência pública realizada no plenário do Parlamento Catarinense. O evento foi promovido pela Comissão de Direitos Humanos a convite do deputado Dirceu Dresch.
Tem muitos direitos dos jovens ainda negados, né? Então, a Assembleia Legislativa, a Comissão de Direitos e Garantias, ela pode contribuir muito no debate nas regiões, no debate com a segurança pública, com os órgãos de Estado, da saúde, da educação, essas políticas. Então, o Parlamento, com certeza, e a Comissão tem um papel extraordinário nesta perspectiva do desenvolvimento das políticas públicas para a juventude, também aqui em Santa Catarina, que, infelizmente, não temos ainda nenhum Conselho Estadual da Juventude funcionando no Estado. Outro assunto que mobilizou parlamentares foi o uso de anabolizantes nas academias de Santa Catarina. O debate aconteceu no âmbito da Comissão de Saúde. A audiência pública foi proposta pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, em conjunto com os Conselhos de Educação Física, Nutrição e Farmácia de Santa Catarina. Durante o encontro, foram apresentados os riscos do uso ilícito de anabolizantes. Algumas pessoas, sem orientação médica, têm feito uso ilegal destes hormônios, adquirindo assim sérios problemas de saúde, com danos para o corpo, como doenças no fígado, doenças cardiovasculares, abscessos nos locais de aplicação, gerando muitas vezes deformações físicas irreversíveis. O tema da audiência pública é as academias e a promoção da saúde. O tema abordado é a questão do uso de anabolizantes em academias, né? Então é um tema bem pertinente, é importante que a gente fale sobre esse assunto, né? É crescente o número de jovens utilizando o tipo de anabolizantes para finalidades estéticas e especialmente abordar a questão dessa venda ilegal e indiscriminada desses produtos, né? Que podem gerar e comprometer seriamente a saúde. Pela lei não poderia estar ocorrendo esse comércio, mas a gente sabe que existem muitas academias onde tem por trás profissionais que acabam, né, lidando com esse tipo de indicação, né, e muitas vezes até conseguindo como vender esses tipos de produtos, apesar de que seria necessário receitas médicas para o consumo dos mesmos. A oferta para se conseguir mais músculos com menos gordura com a aplicação de anabolizantes é tentadora, principalmente para os mais jovens. Entretanto, a prática da atividade física, aliada a uma boa alimentação, é o recomendável. E as academias de ginástica têm o papel fundamental de orientar as pessoas para uma vida mais saudável. É lógico que as academias são completamente contra o uso de anabolizantes, mas não está no nosso controle enfrentar as causas. Nós temos que descobrir aonde estão as causas e quem são as pessoas que geram essa motivação. Eu represento o grupo de academias do estado de Santa Catarina e eu tenho certeza que as academias estão prontas para enfrentar esse problema. Santa Catarina já possui uma lei aprovada pelos deputados que obriga as academias a exibir placa de advertência sobre o uso indevido de anabolizantes. Que se cumpra a lei. Atenção, vigilância sanitária. Por que não fazer uma fiscalização nas academias? É função sim da vigilância sanitária. É função sim até da polícia, porque não? Escutei o representante do Conselho de Educação Física falar. Mas precisamos fiscalização nas academias. E veja a seguir, empossados na Assembleia, primeiros estagiários com deficiência selecionados para o programa Alesc Inclusiva. O Notícias da Semana volta já. Não saia daí. A Assembleia sediou esta semana o primeiro Seminário Nacional sobre os desafios do envelhecimento na sociedade brasileira. O evento foi promovido pelo Fórum Parlamentar em Defesa da Pessoa Idosa, que trabalha para garantir que essa parcela da população envelheça com dignidade. Autoridades representantes da sociedade civil e de entidades voltadas para o bem-estar do idoso se reuniram no auditório Antonieta de Barros, no Parlamento Catarinense, para debater as políticas públicas criadas especialmente para essa população. Bem, esse fecha um círculo de 6 audiências públicas que a gente fez no estado de Santa Catarina, onde a gente foi de encontro à sociedade para tratar desse tema tão importante que é o envelhecer, de que forma nós vamos envelhecer. Nós queremos ser aí um idoso ativo
e um envelhecimento com dignidade. Com as pessoas vivendo cada vez mais, Santa Catarina é hoje considerado o estado com a maior expectativa de vida do país. Os idosos daqui vivem em média 77 anos de idade. Mas para chegar à terceira idade com envelhecimento saudável, é necessário planejamento, tanto dos próprios idosos como dos governantes, defende o médico geriatra Vanir Cardoso. O crescimento dessa população idosa é grande e ela tem necessidades diferentes. Assim como uma criança não é um adulto em miniatura, o idoso também não é um homem de meia idade. Ele precisa de cuidados diferenciados. Precisamos estar preparados como sociedade para receber esse grande contingente na população. Outra palestrante do seminário, a professora de Educação Física, Márcia Zanon, ressaltou que a integração entre a família, a sociedade e o governo é importante para que a população tenha um envelhecimento cada vez melhor. E não basta ter um prato de comida saudável, bem equilibrado, fazer uma boa caminhada, se tu não tem um amparo que te dê segurança, que te dê incentivo à participação na sociedade, que te garanta a saúde, uma boa remuneração, para que você tenha condições plenas para viver um envelhecimento digno. O primeiro Seminário Nacional sobre os Desafios para o Envelhecimento na Sociedade Brasileira serve também como um encontro preparatório para a realização do 14º Congresso Internacional sobre Envelhecimento, que deverá ser realizado no ano que vem em Florianópolis. A partir desse momento a gente já vai saber como devemos e como temos que agir no decorrer desse ano até o ano 2014 para preparar esse Congresso Internacional. Também na semana que passou, um grupo de 21 entidades do setor turístico de Florianópolis entregou ao presidente do Legislativo um documento pedindo auxílio do Parlamento para impedir a demolição de beach clubs na praia de Jurerê Internacional. A medida foi determinada pela Superintendência do Patrimônio da União. A retirada dos espaços construídos na praia de Jurerê Internacional foi contestada pela Federação dos Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares de Santa Catarina, pelo Floripa Convention e Visitors Bureau e por outras entidades do segmento. O argumento deles é de que as beach clubs são partes da história e importantes para o turismo de Florianópolis. O Jurerê tem o selo Bandeira Azul, que é algo extremamente exigente para se ter. Então, por aí você já tira como uma ideia do quanto é a exigência e os cuidados que se tem com a praia, né, com a limpeza da praia, com a organização, com o profissionalismo. Eu acho que assim, a gente comenta muito que o turismo ele é bom para o turista, se for bom também para quem vive aqui. Então, acho que nesse momento é um momento que a gente tem que ter calma, equilíbrio e tentar discutir para ver a melhor forma de fazer com que ninguém saia prejudicado. O processo de retirada dos espaços na praia de Jurerê Internacional começou com uma ação da Associação de Proprietários e Moradores do bairro em 2008. A denúncia era de que os estabelecimentos estariam em área de marinha e preservação permanente. Uma decisão da Superintendência do Patrimônio da União, em primeira instância, acatou o argumento de que os beach clubs foram construídos em área da União e determinou que parte das estruturas sejam demolidas. Coisas que foram construídas há 30 anos atrás, legalizadas. Existe aí uma pessoa da Habitasul, por exemplo, com toda a documentação provando que aquilo foi construído com autorização da Prefeitura, do IBAMA, enfim, passou por todos os órgãos que exigem, né, normas e procedimentos para você construir um bar, um hotel, enfim, qualquer equipamento de praia. O prejuízo não vai ser só para os bares e restaurantes, mas para o turismo todo. Isso acaba sendo uma demonstração de insegurança, onde qualquer região, não só lá, mas outros lugares que tem alguém querendo fazer algum investimento ou já esteja operando, cria uma insegurança muito grande. Então, é um tipo de ação que não vai só atrapalhar o turismo, que já vai sair perdendo imediatamente, mas cria um cenário de segurança muito grande para todos os investimentos, não só no setor de bares e restaurantes, mas eu acredito que outros também. O presidente da Assembleia Legislativa disse que a casa está comprometida com a causa das entidades. O parlamentar ressaltou que o Legislativo tem consciência da importância que esses estabelecimentos representam para o turismo da capital catarinense. Nós estamos falando de mais de 10% do nosso PIB e não podemos permitir que ações, repito, equivocadas ao meu juízo, possam atrapalhar esse bom momento que Santa Catarina vive. Pretendo encaminhar
não só a Comissão de Turismo, mas envolver os demais segmentos da casa para que nós possamos nos posicionar de forma contundente, porque esse tem que ser o papel e é o dever da Assembleia em proceder assim. Os 10 primeiros estagiários com deficiência selecionados para participar do programa Alesc Inclusiva foram empossados esta semana na Assembleia. Eles terão a chance de atuar por até 2 anos no Legislativo. O ato que deu posse aos 10 estagiários do programa Alesc Inclusiva aconteceu na presidência da Assembleia Legislativa e contou com a presença do presidente da Casa, deputado Juarez Ponticelli, do presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, deputado José Ney Ascari, de servidores, familiares e membros de entidades que representam os deficientes no Estado. Os estudantes foram selecionados junto ao ensino médio e superior e vão estagiar durante 20 horas semanais, recebendo um auxílio financeiro na forma de uma bolsa de estudo. O programa da Assembleia Legislativa é mais uma ação do Parlamento na inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. É a Assembleia saindo da retórica, do debate, do discurso para a prática, desenvolvendo uma ação que proporciona de fato a inclusão. É uma semente que está sendo plantada e que eu tenho certeza vai germinar, vai produzir frutos e vai fazer seguidores em Santa Catarina. Esse é o nosso propósito. Estamos aqui dando uma contribuição para uma ação que vai ser importante para a pessoa com deficiência, mas também importante para a casa, que vai poder contar com profissionais, com pessoas que vão também dar uma contribuição importante para o bom andamento do serviço público. Esse trabalho foi precursor em assembleias legislativas, que provavelmente vai servir de modelo para o resto do país. Estamos até convidando aquelas pessoas que ainda não se inscreveram, que se inscrevam, e para que a gente possa montar o próximo grupo de mais 10. Os novos estagiários começam a trabalhar na próxima segunda-feira. Entre eles está o estudante da 8ª fase do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Unisul, Jackson Pereira. O estudante, que é deficiente visual, acredita que esta possibilidade de estágio é uma grande oportunidade para ele ingressar no mercado de trabalho. Eu já fui convidado para trabalhar numa empresa assim, para cumprir a cota, e eles dizem: ah, não, por enquanto tu fica aí que a gente não sabe o que fazer, mas é para cumprir a cota. Então, nesse estilo eu quero estagiar para crescer profissionalmente, né, para ajudar. Eu estou estudando, eu faço engenharia para poder ajudar, não porque eu sou deficiente e de repente eu estar ganhando um salário ali para ficar sentado. Eu não quero isso para minha vida, eu quero trabalhar, quero ser útil, né? E a parte dessa inclusão, quando é uma empresa séria, como aqui eu tenho certeza que vai ser assim, a gente vai ser encaminhado para trabalhar. A partir de agora, com o ingresso desses primeiros 10 estagiários com deficiência, eu não tenho dúvida de que nós vamos caminhar mais aceleradamente para humanizar, para sensibilizar, para comprometer cada vez mais essa casa com uma causa que é tão nobre, porque nós precisamos correr atrás de um longo período de discriminação, de um longo período de portas fechadas, tanto no poder público como privado. E graças a Deus se avizinha um novo tempo para incluir de fato essas pessoas. Por isso, o programa se chama Assembleia Inclusiva, que vai fazer bem para a alma de todos nós, eu não tenho dúvida. Por hoje é só, Notícias de hoje vai ficando por aqui. A gente volta semana que vem no mesmo horário. Até lá.